Salve galera do Verdão, rapaziada, amanhã é dia de Choque Rei, amanhã é dia de clássico e a imprensa está alvoroçada e eles dão o Palmeiras como favorito, mas eu quero saber a sua opinião, na situação que está o São Paulo e a situação que está o Palmeiras, quem realmente é favorito? O Palmeiras não está classificado ainda, Palmeiras está brigando para se classificar, e aí? Comenta, eu quero saber a sua opinião e não esquece, hein? Representa com like e se inscreve no canal, porra. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo do Palmeiras todos os dias. Vai ficar de fora das notícias do Verdão? Então se inscreve e ativa o sininho e vamos ver o que a imprensa tá falando a respeito desse clássico. E outra, Palmeiras em busca de contratações. Representa, fica até o final do vídeo. Acho que a vitória, ela traz, logicamente, uma confiança, mas coloca o Palmeiras na obrigação que ele tem perante um jogo contra um adversário mais frágil. Assim. Então, o clássico ele fala por si só, ele tem uma importância, seja de classificação, seja para o torcedor, seja para a instituição também, porque a gente sabe que existe uma rivalidade ali até a questão política, né? Administrativa, claro, de Palmeiras e São Paulo. Então, é um jogo, né, que vai mexer muito com o torcedor, com os jogadores, enfim, com as diretorias. Eu vi o GC ali, né, qual foi o melhor jogador, né, o destaque da partida. Como o Pascoalzinho falou, Zupac, a gente pode citar alguns nomes, né? Claro. Eu vou ficar com o Gustavo Gomes, porque eu acho que é importante para ele uma boa atuação, né? Participa do primeiro gol com assistência, faz o gol de cabeça, é um jogador que é uma liderança do Palmeiras. É importante para os outros jogadores verem o Gustavo Gomes jogando bem. Acho que isso tem um reflexo para o time como um todo. E o Facundo Torres. Eu acho que é um jogador que hoje disputa a posição com o Estevão, porque ele joga muito melhor do lado direito, trazendo a bola para a esquerda, porque ele gosta muito disso, né? Trazer e chutar com a perna esquerda, ele tem um chute, ele tem potência no chute, ele tem precisão, né? Porque toda hora ele chuta e incomoda o goleiro. Então eu acho que foi uma contratação bacana para esse momento do Palmeiras e também para quando o Estevão tiver que ir embora. Eu acho que ele vai estar mais adaptado, vai estar mais confiante e aí, logicamente, não vai fazer tudo que o Estevão faz, porque o Estevão é um extra classe. Sim. Mas é um jogador que vai agregar bastante para o Palmeiras. E esses destaques que a gente está trazendo aqui, eles levam a eu não sei se é uma dúvida que o Abel tem, talvez ele já tenha a resposta, mas é uma dúvida que a gente tem, que é sobre qual é o ataque que ele vai montar para o Choque Rei de domingo. Porque ele vai manter o time sem o centroavante fixo, como ele fez nos últimos jogos em que o time titular jogou, ou ele vai ter a figura do Flaco Lopes aproveitando 2 gols em 2 jogos e a referência, né? Porque com o Estevão de volta, com o Maurício jogando bem, com o Veiga no time, com o Facundo jogando bem, não há espaço para o Flaco Lopes. A não ser que ele opte por tirar um desses, que não será o Estevão, para ter a figura da referência. Eu acho que a grande dúvida do Palmeiras, que eu tenho para o Choque Rei, de novo, acho que o Abel não tem essa dúvida, acho que ele já sabe, é se vai com o Flaco Lopes ou se vai de novo com o Maurício de falso 9. Ele gosta de ver... apostando em movimentação. O Abel gosta muito de olhar para o adversário, na composição do adversário. Botou três zagueiros contra o Corinthians. Sim. Né? Então, ele tem o olhar... Por que 3 zagueiros? Só porque o Corinthians joga com 2 jogadores enfiados. Então, ele precisava de um homem para fazer a sobra. Para liberar os caras. Marca em losango, não tem em volta do lado, ele botou os alas espetados para largar o campo do Corinthians. Aí jogou num 3-4-3, como jogam os jovens treinadores europeus hoje, especialmente os treinadores formados em Portugal. Essa é uma forma de jogo que vocês podem adotar, depois eu não tenho problema não. Eu jogo com 3 zagueiros, 4 no meio e 3 atacantes, esse 3-4-3. Sendo que desses 3 atacantes, 2 voltam na composição de meio. Deu para entender? Eu me fiz entender? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entendimento. Então, jogam um 3-4-3 com os 2 homens de lado voltando na composição. E aí você tem sempre o meio-campo com bastante gente para marcar. E tem sempre gente sobrando, um homem pelo menos na sobra, para fazer as coberturas. Para isso, você precisa de um zagueiro rápido. O Palmeiras tinha um, Vitor Reis, agora não tem mais. Precisa de um zagueiro rápido para fazer esse tipo de marcação. Então, se o Palmeiras adotar essa postura, o Palmeiras pode adotar, já fez isso. Por quê? Porque o São Paulo tem um centroavante fixo, o São Paulo tem 2 meias com muita qualidade e um jogador que fica flutuando entre os volantes e os atacantes, que é o Luciano. Né? Só que o São Paulo tem uma deficiência. Bom, a gente vai falar do São Paulo, né? A deficiência do São Paulo é a composição desses 4. Porque esses 4 não têm a potência de marcação.
E aí é que o Palmeiras pode se aproveitar. Estamos falando já do clássico. Já engatei a terceira para falar do clássico. Mas acho que é isso. Ganhar o meio-campo deve ser o pensamento base do Abel, olhando o que o time dele tem de característica, o que o time adversário tem de fraqueza. Ganhar o meio-campo, acho que é a primeira missão que o Palmeiras tem. O primeiro objetivo do Palmeiras para esse clássico. Entendendo como é que joga o São Paulo. Né? Nem estou falando se o São Paulo joga bem ou mal, mas entendendo como é que o São Paulo joga. Por Palmeiras entender o jogo e entrar no clássico com esse objetivo. Porque o Palmeiras está fora da classificação hoje. Sim. Né? O Palmeiras está fora. Né? Aliás, o grupo do Palmeiras é um grupo muito difícil, muito complicado. Né? Acho que é o mais complicado em termos de classificação. A Ponte está em segunda ponte. A Ponte é... São Bernardo, nada contra Ponte ninguém, mas a Ponte está em segunda. O São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras. Só que o Palmeiras, a vitória de ontem, essa vitória, esse tipo de vitória, a do Palmeiras, ela começa a botar pressão em quem está na frente. Porque vai viver. Porque o São Paulo, contra o Bragantino, não virou. Contra a Inter de Limeira, não virou. Contra o Velo Clube, não virou. Então, por isso que chega pressionado. Porque se chegasse, imagina, classificado. Não, está classificado, não precisa desse jogo para nada. Vai poupar nesse jogo? Bom, o jogo do Bragantino ainda teve um time misturado, né? Não era o time titular. Os dois últimos são time titular. Os dois times... E ele não fez ainda 3 times titulares na sequência. Seria a primeira vez na temporada. E eu fico com a expectativa de que seja o time titular. Eu também. Sim. Porque, para mim, é uma coisa muito clara no futebol. A água bate no queixo. E aí, quando a água bater no queixo, você tem que começar a nadar. Porque se você ficar parado, você vai morrer afogado. Do jeito que está chovendo em São Paulo, girafa vai tomar água em pé. Não precisa nem se agachar. Porque aqui cada dia chove mais. Eu não sei de onde tem tanta água, sai tanta chuva. Eu não sei de onde que acontece. É um negócio impressionante o que chove aqui. E chove gelo. Só por Deus. Exatamente. Tá complicado. Agora, não sei se vai chover no Allianz nesse final de semana. Né? Granizo, chove. Granizo. Deixa eu ver se tem... Não, granizo. Granizo. Porque se chover granito é perigoso, que aí você toma uma pedrada, arrebenta com você. Tem aquele repórter amigo... Se chover granito lá na minha área, eu vou gostar, porque vai me ajudar. Construindo alguma coisa? Vai me ajudar. Pode chover granito lá em Vinhedo, por favor. A previsão não é de chuva, a previsão é de um domingo sol entre nuvens para nublado. E o jogo às 6h30 da tarde, então, por enquanto, pelo menos, não tem previsão de chuva para domingo. Enquanto eu puder, eu vou lamentar não ter torcida das duas equipes no estádio de futebol. Enquanto eu puder. A tristeza é enorme. Enquanto eu puder. Se tiver um que é Flamengo e Botafogo, a Roberta lá na porta do Maracanã, todo mundo junto, é outra coisa. Não, assim, porque você vê a pontuação do São Paulo, o São Paulo é líder do grupo, o São Paulo está classificado, então você poderia falar, bom, não interessa, né? Assim, por exemplo, isso, interessa os 3 pontos. Por mais que o São Paulo tenha tropeçado, mas os 3 pontos não são tão importantes para o São Paulo. Mas o momento do Zubeldia, por exemplo... É algo que pode fazê-lo ter que colocar o time principal, arriscar algum jogador no sintético, porque ele sabe que caso ele perca, enfim, não digo de demissão, mas é um movimento complicado. Claro. Se o Palmeiras vencer bem, se o Palmeiras dominar o jogo todo, eu acho que vai... Eu acho que o amigo do Pascoalzinho vai ter um trabalho a mais ali de informação para segurá-lo. O meu amigo no São Paulo, ele foi taxativo para mim. Falou, não tem nenhuma chance. Ele falou, de demissão. Nenhuma chance. Não deveria nenhuma. ter. Esse e tá jogo, certo, né, Pascoal? esse jogo não vai determinar. Pré-temporada, o Abel fala isso toda coletiva, o Felipe já falou que não vai matar o jogador. Ele tá certo de segurar o treinador. Quem me disse falou isso. Ele não corre risco. Não, mesmo não. Agora, o capitão coloca um ingrediente que pode se tornar um estopim, que é se perder de quanto? Porque existe vergonha. A vergonha de perder 1-0 é uma vergonha. 2-0 é outra vergonha, de 3 para cima já começa a aumentar a vergonha. Mas você acha que goleada, assim, no Allianz? Eu não sei o que pode acontecer, a gente nunca sabe o que pode acontecer num jogo dessa importância, dessa grandeza. O Palmeiras esperava ganhar do Corinthians. Mas precisa vencer. Esperava ganhar do Corinthians. Tinha toda a certeza que ganharia do Corinthians. Ou não? Mas o momento do Corinthians é muito melhor, né? E não acabou não acontecendo. Né? Para a gente pensar desse outro lado, para a gente pensar em como veio o Palmeiras, deixa eu ouvir o Rafael Veiga, porque ele fala justamente desse enfrentamento e como ele tem sido nos últimos tempos, né? Então vamos ouvir o Veiga para a gente continuar a nossa projeção aqui. Nos últimos anos, a gente, São Paulo, sempre dá jogos bons, né? É uma grande equipe, tem ótimos jogadores, e é isso. Vai ser um jogo difícil, todo mundo que joga contra o Palmeiras cria dificuldade, mas a gente vai fazer de tudo ali para fazer um bom jogo.
e ganhar, que é o principal. Thaís, Zupa, o outro lado, são sempre bons jogos. De fato, a rivalidade ela é aumentada nos últimos tempos, né? Mas eu não imagino, assim, é bom que a gente diga que o Abel vai ter todo mundo à disposição. O Estevão volta, então pode colocar o time completo. Marcos Rocha descansou. Mas eu não imagino um placar tão elástico, assim, de repente... Não, os clássicos entre Palmeiras e São Paulo não têm sido elásticos. E assim, a gente vive uma era, os últimos anos, que no futebol paulista existe uma supremacia do Palmeiras, né? Não só porque o atual tricampeão paulista, mas até nas competições nacionais, o Palmeiras é quem tem vencido mais, nacionais e internacionais. Se tem alguém que conseguiu virar uma pedra no sapato do Palmeiras nessa era hegemônica, do Palmeiras no futebol paulista, é o São Paulo. Com diferentes técnicos. Principalmente no Morumbi. Exato. Mas no Allianz já incomodou também. Com diferentes técnicos. Do Diniz ao Rogério, ao Dorival, são técnicos que... O Diniz não pegou o Abel Ferreira, mas o Rogério e o Dorival, principalmente, causaram muitos danos. O São Paulo desses técnicos, eles era o time que mais conseguia criar armadilhas para o Palmeiras do Abel, numa era em que o Palmeiras do Abel batia em todo mundo, especialmente Corinthians aqui, de Santos também. Mas agora, a gente não sei até que ponto isso vai entrar. Os clássicos de São Paulo têm sido clássicos de menos gols, né? E com poucos placares elásticos. Então, não imagino um placar elástico, mas vejo o Palmeiras em vantagem para o jogo. Posso mandar 2 abraços? Claro. Então, é um palmeirense e um São Paulino. Justo. Tudo pode acontecer, mas eu vejo o Palmeiras com bem favorito para esse confronto. E o time titular do Palmeiras, ele vem de 2 bons jogos, que foi contra o Guarani e contra o Corinthians. Um ele ganhou, um ele empatou. Mas foram 2 bons jogos. Então, contra o Água Santa foi time reserva, quase reserva. Ontem foi um time mais titular do que reserva, mais um time mexido. Mas os Cobras do Palmeiras mesmo vem de 2 bons jogos. Então, assim, tudo leva a crer que o Palmeiras tem as ferramentas para repetir esse desempenho contra um São Paulo que tem valores individuais muito bons, mas hoje é um time mais desequilibrado e vem com uma pressão maior porque não ganha 3 jogos. E aí, Pascoal? Eu penso da seguinte forma, se eu fosse treinador de São Paulo, eu mudaria o formato de jogo para esse jogo. Jura? Claro que sim. Porque é um jogo diferente. Por ser um jogo diferente, você tem que ter uma ação diferente. Mas você colocaria mais um homem de meio campo? Eu também pensaria nisso. Ou colocaria tipo um Ferreirinha para ter velocidade? Então, essas são 2 coisas que eu trataria como pontos principais. Eu ia precisar de um pouco mais de equilíbrio no meio campo e eu preciso jogar contra o Palmeiras de alguém para espetar o contra-ataque. Então tem que tirar 2. Tem que tirar 2. 2? Aí, 2? Um já está difícil tirar, hein? Tem que tirar 2. Agora, essa não é uma missão que eu tenho, é uma missão do Zubeldia. Dá uma opção pra gente, só dá uma mexida, vamos ver uma mexida. O Osvaldo Zubeldia montaria como esse time? Fala isso, eu com muita dor no coração. Boa. Vai tirar o Luciano. Oh, meu Deus. Com muita dor. O centroavante não dá para tirar. E eu preciso de um atacante de velocidade. O atacante de velocidade é o Ferreirinha. Ele foi contratado para isso. Ele pode até não ter feito as jogadas que a torcida de São Paulo imaginava que ele pudesse fazer. Eu entendo que até o torcedor de São Paulo tenha essa dúvida a respeito do Ferreirinha. Ele fez alguns jogos assim antes de machucar. Né? Alguns jogos espetaculares, outros nem tanto. Mas eu preciso dele nesse jogo. Eu tenho vontade de ir embora do debate. Não, fica aí. Não, mas ele não, Pascoalzinho não falou quem ele vai tirar ainda, né, Pascoal? Não, eu ainda não falei quem tiraria, mas eu acho que eu tiraria, eu não tiraria, eu vou dizer para vocês claramente, com dor no coração, eu tiraria o Oscar. Ih, rapaz, falta mais um. Surpreendeu, hein? Mas tem mais um. Mas são 2, segundo você. E eu precisaria de mais um homem de composição de meio. Bobadilha. O Bobadilha para fazer um segundo volante. A presença do meio-campo é sempre muito importante nesse jogo contra o Palmeiras. Aí eu não sei se eu tiro o Lucas ou o Luciano. Pascoal, você já pensou? O Luciano, ele tá resolvendo porque o Luciano tá com o perfume que a bola gosta. Então, já pensou a tromba que o Luciano ia ficar? Se você tira o Luciano na fase que ele tá? O seguinte, jogador com tromba, você tem que conversar. Inflama clássico. Mas você sabe de uma coisa? O Pascoalzinho ia usar a questão sintético para poupar Oscar e Lucas. É isso. Seria um bom argumento. A palavra mas eu colocaria um volante a mais e um jogador de... A surpresa do São Paulo para o Clássico seria essa.
Que retranqueiro. No Vasco você pediu 4 volantes. E agora você quer botar mais um. Verdade. Que nunca vi você tão retranqueiro na vida, E você Pascoal. sabe que eu não Sozinho sou... ligou o modo retranca na E você sabe que eu não sou... Então? E você sabe que eu não sou especialista... O Pascoal tá abrindo uma concessionária, tanto volante que tem, é a melhor Eu tenho concessionária. que enxergar como é que joga o adversário. Assim como faz o técnico do Palmeiras, e faz muito bem o Abel, ele precisou de 3 zagueiros para jogar contra o Corinthians. Ele não teve dúvida de colocar os 3 zagueiros para dar liberdade para os laterais, para ter mais apoio, para chegar na ofensiva. E encurralou o time do Corinthians no primeiro tempo. Mas é diferente, você está falando de um time que se molda muito ao adversário e joga de muitas Então, maneiras diferentes. O São Paulo não é assim. O São Paulo teria que ter o São Paulo não pode ter só um jeito de jogo. Perfeito, também é um O São ponto. Paulo não pode ter só esse jeito de jogo. O São Paulo tem que, para esse tipo de jogo, para jogar contra o possante, o incomparável Flamengo, ele precisa mudar a característica de jogo. Para jogar contra o Palmeiras, ele precisa mudar a característica de jogo. Talvez em um outro confronto mano a mano, que joga um time que gosta de, por exemplo, contra o Botafogo, jogo mais físico, ele precisa da técnica, precisa de Oscar, precisa, mesmo que seja no tapetinho, precisa de Lucas e Oscar, porque eles saem com a bola e flutuam muito bem. Agora, nesse jogo contra o Palmeiras, ele precisa de velocidade pelo lado do campo para explodir um cara. O Ferreirinha sai pela direita, sai pela esquerda, não tem, incomoda a defesa, o Caleri enfiado entre os zagueiros, entendeu? Sim. O Luciano vindo de trás com a bola dominada, porque o Luciano, ele tá numa fase de fazer gol, gente. E você tem que respeitar o jogador que está fazendo gol. Sim. Né? E eu faria essas alterações. Tem que criar uma surpresa para o adversário. É. Porque se entrar normalzinho, do jeito que está jogando, dá Palmeiras. Se você pegar os 3 últimos jogos do São Paulo, do jeito que o São Paulo jogou, dá o Palmeiras. Se fizer o retrospecto recente, com certeza. Quem foi que perguntou se já estava na hora do dito isso? Eu. Então pode ir. Pode ir. Dito isso, Dito Zupar. isso, Palmeiras 2-1. 2-1, Palmeiras. 2-1, 2-1 pra quem, capitão? Palmeiras. E você, Pascoal? Se o Zubeldia não criar nenhuma surpresa, 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Se o São Paulo criar alguma surpresa para o jogo, alguma novidade, porque esse tipo de jogo tem que ter novidade. Não adianta você entrar o normalzinho. O normalzinho já acontece. O normalzinho está mapeado. O treinador adversário recebe um mapa aqui, ele já sabe quem é quem, e já sabe, está tudo mapeado. Amanhã, o jogo é domingo, né? Sim. O jogo Domingo, amanhã, 18h30. hoje eles folgaram, porque tem aquele descanso, aquele negocinho. São Paulo, né? O Palmeiras também. O Os São dois Paulo jogaram, também folgou, os dois faz um jogaram treino só. Então, amanhã, quando o Abel for botar o time, porque o Abel pega o time, põe em campo e faz o trabalho todo. O Abel é desse tipo de treino. Ele não gosta que vê o treino, mas a gente vê. Então, tem gente que vê. Aí vira pra cá, vira pra lá, e vai montando o time. Entendeu? Vai encaixando o time. Nessa de encaixar o time, vai voltar o Estevão na ponta. Sim. Entendeu? Sim. Vai incomodar a lateral. Aníbal no meio. Aí, Então, dois a um Aníbal, ali. Rocha e Estevão são os 3 que voltam. 2-1 ali, 2-1 aqui, 2-1. Ninguém vai dar a vitória do São Paulo nessa mesa. Pode ser a senhora. Eu não, eu vou de 2-2. Tá com cara de empate esse clássico. Eu quero ver muito gol, porque é um domingo animado. É isso. Ó, só antes da gente... E eu já acho que é 3-0 Palmeiras ou 3-1. 3-1. 3-1 Palmeiras. E o Palmeiras ainda vai se classificar. Falar a verdade pra vocês. Eu espero que os 4 grandes se classifiquem. Os 4 grandes. O Palmeiras, o Corinthians já tá classificado. O São Paulo e o Santos de Neymar. Porque o Campeonato Paulista tem que ter esses 4 no mata-mata, pô. O Campeonato Paulista é diferente de todos os outros. É o mais forte, pô. É o mais forte do Brasil. Pô, não é igual o Carioquinha, que o Carioquinha teve clássico lá e só teve 9 mil torcedores, pô. O público do Carioquinha é Flamengo e Botafogo, 9 mil, pô. Tá de sacanagem, pô. O Paulista não, pô. O Paulista... Nem o São Bernardo tá colocando 9 mil, tá colocando mais. Mas falando sério, pessoal, meu palpite é 3-0 ou 3-1. 3-1 Palmeiras. E o seu? Comente aí. Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esqueça, hein? Se inscreve no canal e representa com like. 3-1 fora o bairro.